teve na pandemia, mas... então, eu ia falar isso. Eles são os heróis e eu penso como o governo poderia ter saído como um herói ou como... Cara, é nesse ponto que você divide um líder de um preparado de um cara que não tá preparado. E mesmo quando você não tá preparado, você se vê diante de uma coisa dessa, uma guerra, ou uma guerra contra outro país, ou contra uma doença, que aí que você fala, cara, o que eu vou fazer? Vou me cercar das pessoas certas... E vou unir o povo. Vou unir o povo. Cara, e vai todo mundo sair fortalecido. E eu vejo que o Bolsonaro, antes de mais nada, eu não tô nem julgando se ele é bom ou mal, porque pra mim, eu até queria te perguntar isso, me parece ser uma pessoa má, assim, uma pessoa ruim mesmo, assim, que não liga mesmo pras pessoas, porque a pessoa que tem um mínimo de cuidado com o outro, de não pensar só na família dele ou nos deles, ia se sensibilizar. E eu não vi em nenhum momento ele se sensibilizando com a situação mundial. Mundial, não é só aqui. Então, ele tinha toda a chance de sair muito fortalecido. E não foi falta de avisar. Exatamente. Ele ia ser reeleito muito fácil. Se ele chegasse e falou, galera, vamos ter que parar, a economia vai não sei o que, cara, porque aconteceu isso, mas estamos todo mundo junto. Lógico. E aí eu vejo ele fazendo totalmente o contrário. Mas como eu tô de fora... Seria injusto eu falar isso sem perguntar a sua visão lá de dentro. Eu queria tentar fazer uma linha temporal, porque eu tô aqui fora, eu fui um dos caras mais afetados, porque eu sou da classe artística, trabalho com aglomeração e caiu todo o show. Caíram 60 shows. Foi o primeiro a fechar e tá sendo o último a abrir, vai ser o último. Então, eu vi assim, sério mesmo, de conhecidos, 2 suicidaram e muita gente em depressão. Porque eu ainda tenho um nome, uma carreira que eu consegui fazer outras coisas. E gente que não conseguiu, que fechou e tal. Então eu vejo o seguinte, vamos voltar lá. Eu tô falando isso eu acho que começaram a cair os shows em março, posso estar errado, logo depois do carnaval. Mas como que foi? Em dezembro que começaram a falar sobre... Não, isso aí começou assim. A China, quando foi em janeiro de 2020... Ela chegou e falou assim, começou a dar uns casos de pneumonia aqui na cidade de Wuhan. Foi a primeira vez na vida que eu escutei que existia uma cidade chamada Wuhan. Eu também não conhecia. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Pô, São Paulo, cara. Wuhan. E é um vírus novo, coronavírus. Só falou isso. Aí vai a Organização Mundial de Saúde, vai lá para ver qual é a coisa e tal. No final de janeiro, eles falaram, olha, é uma tragédia, nós vamos fazer um hospital, não sei se você lembra, botava na televisão umas máquinas construindo um hospital na China, em Wuhan, vamos fazer um bloqueio dessa região. Janeiro, então? Isso já entrou fevereiro. É porque eu tenho uma lembrança de dezembro, não se falava nada. E aqui não tinha nada, aqui não tinha, não, em dezembro ninguém falava nada disso no mundo. Mas só que a China não falou assim, Pequim, que é aqui do lado, tem 26 milhões de habitantes. Pô, não teve número de Pequim. Quantas cidades deve ter a China de 4, de 5, de 6, de 7 milhões de habitantes? E aí você imaginou que estava controlado lá naquilo. Como já teve 2 ou 3 vírus que surgiram e ficaram lá, começou e acabou lá, MERS, SARS, então, pô, o pessoal falou, é mais um vírus pesado, vamos chamar assim. Tanto que eu conversava com os outros países e o pessoal, não, então vamos... E a Organização Mundial da Saúde falou assim, não, é um problema da China e um alerta internacional. Não falou que era uma emergência. Depois de um tempo eles falaram, não, é uma emergência internacional, vai passar para o mundo. Aí caiu o sistema de saúde do Irã. Aí o pessoal falou, pô, mas o Irã tá sob boicote e tal. Quando caiu o sistema de saúde da Itália... Da Itália, né? Aí o mundo olhou e falou, não, peraí, o sistema de saúde da Itália não é um sistema fraco. Aí foi indo, cara. Aí foi caindo. França, Inglaterra capotou, Alemanha. E os Estados Unidos lá, o Trump falando que não, isso não é nada, é uma gripezinha, não vamos estressar com isso. O Bolsonaro entrou na do Trump, os dois saíram com a caixinha de cloroquina. Isso a gente tá falando de fevereiro. Tá. Carnaval aqui... Vida normal, vida que normal. Segue. Nenhum caso. Nenhum caso. Aí quando foi final de fevereiro, começo de março, primeiro caso no Brasil. Aqui em São Paulo, de um paulista que estava na Itália. Ele volta, chega numa sexta-feira, no domingo ele faz um almoço com a família e segunda-feira ele vai no Einstein. Uma doença que entrou pelos ricos. Uma das primeiras doenças infecciosas que não foi
dos pobres, da periferia para cá. Ela foi dos ricos para lá. Tanto que no começo só dava Einstein, Sírio-Libanês. Quando eu vi cair esses sistemas todos e falei, cara, e quantos leitos que a gente precisa no SUS pro Brasil para dar conta? 15 mil. E não tinha respirador, não tinha máscara, não tinha avental, porque o Brasil desindustrializou na área de saúde, foi tudo para a China. A China vende uma máscara, bota aqui pra gente a 4 centavos. Não e vale a pena. Nem se você botar uma fábrica aqui, você vai vender a 12. Quer dizer, caramba. então, não dá nem pra competir. Só que o planeta Terra se ligou na China. Ela responde por 96% da produção mundial de máscara, desses itens. Resultado, ela falou, fechei e não vou exportar, porque eu vou usar aqui dentro. O mundo inteiro, vlum. E aí o cara fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se não tem a máscarazinha dali, você fala, bota de pano. Só que antigamente tinha aquelas lavanderias hospitalares, que acabou, porque todo mundo compra descartável, ninguém mais faz aquilo. Caramba. Então a gente ficou, o mundo ficou perigosamente, aí o cara que tivesse apendicite, ele ia chegar lá, ele ia falar, não tenho o equipamento, não tenho a roupa para vestir o médico para te operar. E não tinha respirador, não tinha monitor. Então, aquele período a gente falava, segura para a gente economizar item para o nosso sistema de saúde não colapsar até a gente conseguir abastecer. Então, essa foi essa época que você falou, o começo dela. Eu ainda não tinha o número enorme de casos, mas a China ficou 47 dias sem vender um item. Nós chegamos na iniciativa privada e pública, somadas as duas, chegar perto de zero. O quê? Perto de zero. Coisas que teriam que vir de lá. Aí chegou um pouquinho... Não tinha um segundo fornecedor, grande fornecedor, tipo Índia, não, e quando a China reabriu, os Estados Unidos entrou lá dentro com aqueles aviões dele e falou, é tudo meu. Entrava a Europa, falou, tudo meu. E a gente pedalou. Aí conseguimos, aí fomos abrindo os leitos, foi indo, reativamos fábrica brasileira que estava meio parada. Eu coloquei Brastemp, que faz geladeira, você vai fazer respirador para fazer, enfim, fizemos aquela corrida, né, para poder arrumar. E foi nesse tempo que eu apresentava para o presidente sistematicamente, falava, ó o estrago que fez aqui. Aí ele acreditava que os Estados Unidos ia ter uma... Você ficou assustado na Itália, você já ficou assustado? Ali eu falei, cara... Aí você já acendeu uma luz... E aí tinha um pessoal que o pessoal chama de negacionista ou fake, eles começaram a criar teorias. Tinha uma que era assim, não, esse vírus só rola em país frio, aqui é calor, não vai, o vírus não aguenta no trópico. E eu falava, mas a gente não pode acreditar nisso até isso acontecer, a gente tem que se preparar para o pior, se não acontecer, ótimo. Acabou que o vírus fez um estrago em Manaus, em Cuiabá, cidades mais quentes daqui todas, o vírus não estava nem aí com calor. E aí eles começaram a entrar numa coisa assim, num falso dilema. Pô, entre economia e saúde, eu vou ficar com a economia. Não é assim que a banda toca. Se você tá na sua casa lá, sei lá, moram 5, 6 pessoas. Se 3 tiverem uma doença que você não sabe o que é, um morre, a família não vai trabalhar, não vai na escola. Ela vai primeiro resolver. Essa coisa de viver ou morrer é muito dramática, né? Aí eu levei pro presidente, falei, não embarca nesse papo que esse pessoal tá falando que é gripezinha, não, porque é uma pneumonia grave. Eu acho que ele... Porque no começo tava só que era de velho, né? Só os velhos vão morrer. Aí caiu o sistema de saúde de Nova York, aí eu acho que o Trump caiu a ficha e falou, não, aqui eu vou entregar pro cara da saúde, pro Fauci. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Aí veio caindo. Aí a gente conseguiu lotar os leitos, colocar os aparelhos e abrir os leitos Brasil afora, para as pessoas terem uma oportunidade de lutar pela vida, que esse foi o principal. Aí eu saí, eu deixei o ministério porque ele queria que a gente não recomendasse aquela coisa do distanciamento para segurar. Ele achava que tinha que deixar o povão ir. E ele achava que se as pessoas fossem pegando, que era só uma gripe, que as pessoas iam ter uma imunidade de rebanho, como a gente fala. Todo mundo pegou igual uma gripe. Não, mas quem aconselhava ele sobre isso? Esse que é o problema. Ele quis acreditar num gabinete paralelo. Ele montou uma turma ali do lado. Cara, tinha de tudo. Não, a maioria era não médico.
cara que entra da Google. Sei. E aí começa. No Google você vai achar... Aí começa. Você vai achar fake news. Aí eles empreenderam aquilo, né? Botaram a cloroquina, então, a cloroquina entra quando? Nessa época, porque é política a decisão. Porque se você falar assim, ó, cara, eu quero que abre tudo. Aí a população fala, pô, mas você não vai... E a saúde? Ele tinha que dar alguma coisa na saúde. Ele falou, toma cloroquina. Mesmo que não tivesse evidência científica nenhuma. Toma cloroquina que resolve. E aí começou, aí foi uma sequência. Aí eles erraram na vacina. Pô, se você fizer uma pergunta para o pessoal aí do ensino fundamental, tá falando de educação, como é que a humanidade combatia bactéria? O cara vai falar antibiótico, é a resposta. Letra C, hein? Como é que a humanidade combatia doença vírus? Vacina, letra A. Pô, nós combatemos pólio, difteria. A única doença que foi exterminada do mundo foi varíola, com vacina. E essas vacinas começaram a ser feitas no século XIX, e passamos o século XX inteiro. Minha mãe nunca perguntou do que ela era feita, qual era o laboratório. Me levava lá e me vacinava. Por isso que eu estou aqui, não tenho as sequelas de pólio, essas coisas. E o brasileiro aprendeu a se vacinar. O Brasil vacina bem. E era óbvio que a saída dessa pandemia mais rápida era a vacina. Porque uma substância nova, até você achar um remédio, você tem que achar uma planta e isolar a substância, é muito difícil. Agora que estão começando os primeiros remédios a aparecer. Mas a vacina não. O mundo acelerou, fez rápido. Não é ainda o ideal. Elas ainda o vírus dribla. A galera não sabe o quanto foi rápido essa vacina, porque demora muito mais tempo, né? É porque ela só pôde ser feita assim porque era uma emergência global e o mundo inteiro decidiu abreviar as fases de desenvolvimento. E também porque não era um pouco já baseada no que eles estavam fazendo para SARS. Você já tinha, você vinha de não é uma coisa que saiu do zero, você tinha um conhecimento, eles fizeram a mesma fórmula, só que normalmente uma vacina é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, aí você libera. A humanidade falou, não, como é uma emergência, não vamos fazer fase 1, fase 2, fase 3 nós vamos liberar. Na fase 4, que é monitoramento de grande escala, a gente vai correr o risco junto, porque senão teria sido uma catástrofe, né? E o Brasil demorou. Mas qual é o momento que você reserva essas vacinas? Não, quando eu estava no Ministério não tinha. Tinha fase 1. O que é fase 1? O cara tem uma ideia, o cara escreve a fórmula. Porque vacina não é igual ao comprimido, ele escreve. Eu vou misturar isso com isso, vou pegar esse vírus, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Ele escreve num papel. Aí ele chega na autoridade sanitária e fala, tá vendo isso aqui que está nesse papel? Pois é, eu vou aplicar isso daqui nos ratinhos. É a fase 1. Tá. Aí ele olha, o ratinho morreu, sangrou, o ratinho deu ruim, acabou isso daqui, não vou à frente. Os gatinhos todos estavam vivos, estava tudo bem, e eu dosei e virou anticorpo no ratinho. Na fase 1 ela foi bem. Peço autorização para a fase 2. Que são 100 pessoas, 150 pessoas, que serão os primeiros seres humanos. Normalmente é o pessoal do próprio laboratório. O cara fala, cara, eu vou me auto-aplicar, o cara que fez, vou aplicar, vou pedir pro meu irmão. Normalmente é um grupo muito, muito em torno daquilo dali. 100 pessoas, 150 pessoas, é a fase 2. Aí, com base na fase 2, o cara fala, ok, te autorizo aí para fase 3. Só que você tem o tempo todo para passar. Você aplica, depois você vai fazendo os exames, exame de sangue, exame de fase 3, pode testar em até 15 mil pessoas. Aí o cara faz em diferentes continentes. O cara faz 15 mil. Aí ele fala, tá aqui o resultado, os anticorpos, coisas e tal. Posso usar? Normalmente, na evolução de vacinas, o cara fala, não, vá para a fase 4 e eu quero 400 mil, 500 mil pessoas em diferentes lugares do mundo com esse padrão de checagem. Normalmente é assim. E a fase 5 é monitoramento para o resto da vida da vacina. E a humanidade resolveu falar, não, com fase 3 nós vamos autorizar a aplicar, que é o que a gente está... As vacinas todas foram para a fase 3 e estão correndo a fase 4 agora. Quando eu estava no Ministério, só tinha a fase 1 e estava a primeira indo para a fase 2. Quem que estava na fase 1, você lembra? Lá tinham 100 e poucas. A maioria... todo mundo correu para... Não, e a maioria morre na fase 1. Não virou nada, não tem anticorpo aqui no ratinho, não virou, sua ideia não virou, a sua fórmula que você fez não virou. Muita gente, muito já morreu, tentando... já caiu. Aí
começou, acho que uma das primeiras a fazer fase 2, que é assim, humano. Posso estar enganado, não falaria isso, mas eu acho que foi a Pfizer. Acho que foi uma das primeiras a fazer fase 2, ou foi foi isso, mais ou menos, que a fase 2 quando começou eu a funcionar? saí do ministério. Tá. Eu saí em abril, 16 de abril. E eles estavam ali começando a fase 2. Aí a fase 3, eles foram terminar a fase 3 mais ou menos em setembro, que é quando eles abrem A venda. É. A pré-venda. Entre a 2 e a 3, se ele está acreditando que ela está marcando bem, ele avisa para os países assim, ó, tô com uma vacina, já passei a fase 1, já passei a fase 2, entrei na fase 3, está marcando bem. Você quer encomendar? Porque na hora que... Encomendar sem dar grana? Sem dar grana. Ah, pô. É compromisso de compra. Entendi. Você se faz ela funcionar... Vamos fazer um contrato de risco. Se Tá. ela funcionar e ela tiver registro aqui no Brasil, na Anvisa lá, eu quero comprar de você 20 milhões de doses, 100 milhões de doses. Quantos que você pode me vender? A quanto? Tá. Se você não encomendar... Você vai para a final da fila. A fábrica não pode... Como a demanda está enorme, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? São 2 doses, precisa produzir 16 bilhões para dar 2 doses para as pessoas. E o Brasil ficou vendo a banda passar, não encomendou e entrou nessa Mas coisa encomendou por quê? Eu acho, tudo leva a crer que eles acreditaram que a doença, pelo fato da gente ter transporte público ruim, que as pessoas iam desenvolver a doença e tipo assim, tá, vai morrer um pouco, mas e daí? Deixa, todo mundo pega e não vou precisar vacinar. Eu acho que eles foram nesse sentido, não vou gastar o dinheiro, porque até ficar pronta a vacina, tipo assim, todo mundo já pegou, igual uma gripe, um vírus de resfriado. E era um erro, porque esse vírus ele não é igual ao do resfriado, esse é um vírus de gotícula, então ele precisa aí de uns 4 anos, se você deixar ele à vontade, para criar a tal imunidade de rebanho. Ele vai pegando, você faz primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. A gente está aí na terceira onda? A gente está, essa delta que está batendo na nossa porta vai fazer a terceira onda agora, já fizemos a primeira e a segunda. E esperamos que com a vacina e mais do que as pessoas já tiveram, que essa onda não seja tão arrasadora como foi a segunda. A segunda foi uma Mas a segunda, porrada, se a gente tivesse encomendado a vacina e falar, a segunda a gente teria quebrado aquela crista grande, mas isso que as pessoas não entendem. Eu também vejo dessa forma. E a própria volta da economia. A gente já Os outros países estão voltando porque... Tem lugar que tá tendo shows Inglaterra, grandes, Austrália. E outra, e o Brasil, o povo quer vacinar. A França tem as vacinas e os caras não vão vacinar, porque lá é o movimento anti-vacina, mistura com religião. Lá tem um nó lá. E os Estados Unidos vacinou 50% e agora quem não vacinou tá tendo... Tem gente que não quer vacinar também nos Estados Unidos porque lá tava à disposição bem antes. E aí eu vejo isso. Eu queria depois entrar nesses detalhes do rebanho e tal, como que funciona isso, qual é essa porcentagem que precisa estar vacinada, mas eu queria entender mais essa lógica. Né? Essa lógica do presidente, claro que você não está na cabeça dele, mas lógica você estava lá política. perto. Lógica política. Ele falou, bom... uma aposta que ele fez. Aposta, isso aí. Mas é aquele negócio dele apostar muito alto e ele queria numa roleta, num número só, assim, E ele queria que o Ministério da Saúde do Brasil, onde eu estava, saísse do assunto, deixasse o problema com governadores e prefeitos para ele ficar criticando prefeitos e governadores. Entendeu? Para ele ficar falando, não, isso por que os caras fechou? Isso aí não pode fechar. E o Ministério da Saúde quieto. Agora, e o Ministério da Saúde dá cloroquina. Eu montei no Ministério da Saúde uma equipe 100% técnica. Eu botei essa turma da USP, da Unicamp, da Federal do Rio, do Instituto de Medicina Tropical, Adolfo Lutz. O que nós temos de melhor? Pega esse pessoal, vamos fazer o plano junto. Vamos ligar o Brasil com tomada de decisão com quem? Pô, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Eu quero os melhores. Claro. Pra gente... Tá acontecendo com eles 3, 4 meses antes da gente, vamos ver como é que foi neles. Isso que é o melhor pro Brasil. A gente conseguia ver lá o reflexo do que ia acontecer 2, 3 meses na frente. E se a gente entrasse encomendando a vacina, esses laboratórios todos queriam estrear a vacina no Brasil. Não é porque é bonzinho, não. É que no mundo, o país que melhor põe a vacina no braço, melhor rede
Os Estados Unidos, para vacinar, eles tiveram que botar exército, aeronáutica. Eles não têm Aqui rede. a gente tá em todo lugar, né, pra vacinar. Cara, a gente vacina fundo de vale na Amazônia, a gente Caramba. vacina o Siridó, a gente vacina Brasilândia, a gente vacina favela no Rio. Qualquer lugar o SUS é bom de vacina. Os Estados Unidos comemorou, fez um negócio porque conseguiram vacinar 2 milhões de pessoas num dia. Acho que foi semana passada. O Brasil vacinou 3 milhões e 600. E só não vacina 8 num dia, 10 milhões num dia, porque não tem a vacina. Porque se tiver, a rede é fantástica. É uma coisa que a gente tem, um ativo nosso, nós somos bons nisso. Então foi uma pena, porque os caras queriam colocar a vacina aqui, porque eles falavam, cara, se o Brasil vacinar na velocidade que eles vacinam, a minha vacina, eu vou demonstrar para o mundo que, olha, num país que não consegue fazer isolamento, que o povo vão ter que trabalhar, que é difícil, transporte público é todo mundo aglomerado. Eu entrei com a minha vacina e a vacina ia mostrar rapidão o efeito dela. Então ia ser o cartão de visita, ele queria botar a vacina na mão de um país com a performance do Brasil, porque o Brasil ia dar um show de vacinação. E eu acho que a gente já estava numa hora dessa com muita gente aí que está desesperada. E por isso que eu falo que é o falso dilema, né? E muita gente que morreu e não precisava ter morrido. Eu perdi meu tio 78 anos. Ele iria tomar a primeira dose numa segunda-feira, no semestre passado. Ele contraiu a doença na quinta. Se o Brasil tivesse encomendado, ele teria tomado a vacina dele uns 2, 3 meses antes e teria saído, né? Cara, todo mundo tem história assim. Eu perdi prima, perdi tia. E aí fora o pessoal que eu tenho amigo que não vacinou o pai e a mãe por causa daquele papo do Bolsonaro, vai virar jacaré, vacina faz mal, tarará. E o cara entrou numas de não vacinar e dar cloroquina, essas coisas, e perdeu o pai e mãe. Então, além de não comprar, não adquirir, ainda jogou teve contra, essa desinformação. Né, essa desinformação. Então, mas é isso que toda a chance que teve, ele teve várias chances de mudar o errou curso. Feio. Ele errou, né? Errou feio. De pegar criança e tirar máscara cara, eu acho que ele sabe essa medida do negócio, que o exemplo tem muita força, né? Porque é o líder, né? Aquela história, eu não preciso de um líder para discutir se meninos azul, meninos a rosa, isso é falsa factoide. Agora, na hora que o pau fecha, cara, fui invadido por um país, é uma guerra, porra, é um vírus. Você tá falando de vida, meu, você tá falando de família. Uma decisão, um ato errado, você vai vai liderar de pessoas, né? Só por isso. E quando você vê uma situação dessa, eu acho que se ele tivesse falado, cara, vamos lá, vamos se juntar, vamos reforçar o sistema de saúde, vamos proteger ao máximo a economia e vamos acreditar, porque o mundo está procurando uma saída pela ciência. Assim que tiver, a gente vai ser o primeiro a chegar. Ponto. É isso aí. O brasileiro não cobrava... Ninguém ia botar a culpa porque existe um vírus no mundo no presidente do Brasil. É uma fatalidade. Agora, você chegar e falar também, não, eu vou fazer diferente do mundo inteiro, eu vou dar um remédio que ninguém dá, eu vou falar mal da vacina, eu não vou me solidarizar com ninguém, para de mimimi, quem chora é marica, vou brigar com a imprensa, vou brigar com não sei o quê, eu vou aglomerar, todo mundo pedindo para não aglomerar. Tem uma cena que ele dá uma tossida, limpa o nariz assim, pega a mão e cumprimenta uma tiazinha. Ela fala, nossa senhora. Então, assim, muito aquém do que a gente precisava, né? Como que foi a sua relação